te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Muito obrigado pela sua companhia. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos lermos e meditarmos nesta palavra que é tão preciosa. Hoje a nossa leitura e reflexão é no livro de Provérbios, capítulo 4. Então começamos o livro de Provérbios recentemente e vamos então juntos, né, nessa jornada até o final, esses 31 capítulos, e estudando, refletindo sobre aquilo que Deus tem para nós. Especialmente lembrando de que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, a meta, o objetivo, né, do livro de Provérbios é justamente diminuir o número de tolos e fazer crescer o número de sábios, né? Era essa a tônica, era essa a intenção de Salomão quando escreveu esse livro. E se você então deseja ser sábio, o livro de Provérbios é um livro então que nos dá todas as instruções, as orientações necessárias para que tenhamos então ou vivamos uma vida sábia, ok? Então nós temos falado sobre isso desde o primeiro capítulo. Então todo o livro vai discorrer sobre esta questão da sabedoria, que Tiago, né, fala claramente sobre o fato de que se você não tem a sabedoria, então é só pedir a Deus sabedoria, sabedoria essa que vem do alto, não é uma sabedoria terrena nem humana, mas ela é uma sabedoria divina, e que Deus então a todos dá liberalmente. Então é algo que nós devemos perseguir como meta para a nossa vida, principalmente se você serve a Deus, buscar então essa sabedoria no seu viver diário. E hoje no capítulo 4 ele vai falar sobre a questão da sabedoria paternal, a exortação paternal. O pai exortando os seus filhos. Então é importante para os pais entenderem qual é a sua posição e os filhos também saberem qual é a sua posição e como respeitar os seus pais, né? E como agir diante dessa autoridade que Deus colocou diante de cada um deles, ou diante de cada um de nós. Então, que você possa compartilhar esse vídeo agora, enquanto nós estamos começando, ou mesmo depois que encerrarmos aqui, sabendo de que a família é uma célula, né, a célula principal da sociedade, e que famílias fortes constituirão, então, uma sociedade forte. Então, nós precisamos de pais e filhos que sejam unidos no propósito de viver sabiamente. E o livro de Provérbios, então, nos dá justamente essas informações, ok? Então, ele começa justamente o livro falando a respeito disso. Vamos colocar aqui a leitura bíblica para que possamos, então, ler e refletir sobre a mesma. Então, ele começa dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Tá? Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é justamente para que os filhos ouçam a instrução dos seus pais. Então, isso é extremamente importante. Então, compartilhe isso, compartilhe essas verdades. Os pais, eles são autoridade de Deus na vida dos seus filhos. Os pais são os primeiros mestres dos filhos, responsáveis para guiá-los no caminho do bem. E os pais são, então, os protetores dos filhos. E a melhor proteção que eles podem oferecer é a instrução da verdade acompanhada de exemplo piedoso. Então, é instruir, mas não apenas falar, mas é viver.
é dar exemplo, né? É ser um exemplo na vida dos seus filhos. Então, o maior legado que um filho pode receber dos seus pais é o exemplo. Qual tem sido, pai, o seu exemplo? Qual tem sido a sua postura, a sua maneira de agir e de viver perante os seus filhos? Então, os pais que andam na verdade, eles ensinam os filhos nesse mesmo caminho. E aí, filhos, ouçam seus pais. Principalmente você, então, que tem pais que querem viver debaixo desta verdade, que é a palavra de Deus. Pais que querem realmente ensinar a vocês essa verdade. Ouçam esses seus pais. Que os filhos possam obedecê-los. Que os filhos não se apartem do caminho em que foram instruídos. Ele diz, estai atentos para conhecerdes a prudência. Filhos, sejam prudentes, sejam sábios, sejam pessoas que realmente estão voltadas para a verdade e para viver essa verdade. Então é isso que ele diz nesses versículos, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então não deixem a instrução da palavra de Deus de lado. Ouçam seus pais, pais ensinem seus filhos na verdade. Filhos, ouçam seus pais e vivam também essa verdade. Versículo 3. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Ele começa a narrar a sua história. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O ensino, então, não é administrado apenas aos ouvidos, mas também, sobretudo, aos olhos. Então, a vida dos pais deve ser o avalista das suas palavras. Quando os filhos têm exemplo e ensino, então, eles reterão esses ensinamentos nos seus corações. Guardar os mandamentos é encontrar o caminho da vida, uma vida longa, uma vida bem-sucedida. Feliz é o filho que obedece aos ensinamentos, às instruções que foram aprendidas desde a infância e que permanecem nesse aprendizado pelo resto das suas vidas e, quando constituírem suas famílias, passarem essas mesmas e melhores instruções ainda para os seus filhos. Porque esse é o desejo do Senhor. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. A sabedoria, ela deve ser desejada mais do que o ouro, mais do que a prata. A sabedoria deve ser buscada mais do que o sucesso. O esquecimento pode ser uma atitude involuntária ou uma postura deliberada. Então significa justamente não dar valor ou relegar isso a um plano secundário. Então, é importante nós não nos esquecermos, não nos apartarmos das palavras desta lei, né? Então, mesmo tendo ouvido sobre um caminho excelente, muitas vezes, o caminho do conhecimento, da sabedoria, há pessoas que voluntariamente se apartam, afrontam essas verdades, se afastam desse caminho, buscam caminhos mais sedutores, buscam caminhos talvez mais de maior adrenalina. Então, o conselho de Salomão é: não se aparte dos preceitos de Deus. Não se esqueça, não se aparte. Busque a sabedoria e adquira a inteligência. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Então, deixar de investir na sabedoria para buscar avidamente os prazeres transitórios do pecado é loucura. Expor-se a aventuras do mundo, buscando nelas prazer, é colher decepções, porque você nunca se sentirá satisfeito o suficiente. Você desejará cada vez mais e nunca conseguirá alcançar o que deseja. Render-se aos vícios e ser escravo deles é arrumar para a própria morte, para a própria destruição.
Então, só a sabedoria pode nos guardar, e é isso que ele diz. Que esta sabedoria, se você não a abandonar, ela te guardará. Se você amá-la, ela o protegerá. Então, só a sabedoria pode nos guardar. Lembre-se, né, do que nós falamos justamente no capítulo de ontem. A sabedoria é mais que um conceito, ela é uma pessoa. A sabedoria é Jesus. E quando nós buscamos a Jesus, buscamos essa sabedoria, com certeza crescemos em todos os níveis da nossa vida. Só quando o nosso coração é devotado à sabedoria é que somos conduzidos em segurança em nossa peregrinação para a glória. Então é necessário não se apartar dela. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Emprega. Né? Invista. Ele diz, exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A sabedoria, portanto, precisa ser desejada com todas as forças da alma e com todos os recursos disponíveis na sua vida. Porque ela é mais preciosa do que riquezas, ela é mais valiosa do que os menores tesouros da terra. Sem entendimento e sabedoria, as riquezas são um tropeço para os pés. As glórias humanas são degraus da queda. Porque as pessoas vão aumentando na sua vida de corrupção para obter cada vez mais e nunca se satisfazem com aquilo que têm. Então, o que ele diz aqui é que você vai tropeçar, que você vai então descer os degraus em vez de subir. Então é necessário buscar a sabedoria, e essa sabedoria é Jesus. Ele é quem tira da nossa cabeça a vergonha e nela, como diz o texto aqui, coloca um diadema de graça, uma coroa de glória. É sobre isso que ele menciona, é sobre isso que ele fala. Mas ele continua, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. A obediência aos pais é um mandamento com promessa, isso está lá no livro de Êxodo. Os filhos que honram os pais têm, da parte de Deus, a garantia de que serão bem-sucedidos e que viverão dias prolongados na terra. A obediência aos pais previne contra perigos ameaçadores e livra os filhos de conceitos errados, de companhias erradas, de lugares errados. Porque a instrução é clara e ela então nos guia justamente para o caminho certo. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Ensinar o caminho significa andar junto, estar ao lado, é ser exemplo. A sabedoria não é apenas um destino onde se vai, mas é uma maneira como você caminha. É a forma como você procede no seu dia a dia. Então, aqueles que ensinam precisam caminhar com os seus discípulos, com aqueles que estão aprendendo. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. É falar aquilo que você vive. Aqueles que andam pelas veredas da retidão não embaraçam os seus pés e nem tropeçam, como diz o texto. Não embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás, porque a verdade o conduzirá de uma forma esplêndida. Tá bom? Que coisa importante é a sabedoria. Apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. A instrução a que o escritor sagrado aqui está se referindo é o ensino da palavra de Deus. Ouvir sem praticar é como olhar-se no espelho e depois ir embora sem se lembrar da sua aparência. Não basta ouvir o que Deus preceitua na sua palavra, nós precisamos reter
essa instrução na vida, no dia a dia. Aqueles que se agarram às verdades eternas, que vivem nelas e por elas, vão desfrutar com toda certeza uma vida plena, porque a instrução é a própria vida. E ela então o ajudará na sua caminhada, na sua jornada, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Nós somos exortados a evitar esse caminho, a jamais passarmos por ele, esse caminho largo, esse caminho que conduz à perdição. Devemos nos desviar dele e passar longe dele, porque esse caminho é traiçoeiro. São atrativos. Seus apelos são eloquentes, suas ofertas são vantajosas. Essa vereda ou esse caminho promete prazeres imediatos, recompensa segura, vantagens irresistíveis. Porém, traz propostas, são um embuste, são mentiras, são enganações. Suas ofertas, elas são falsas, suas vantagens são perdas inevitáveis. A vereda dos perversos é sinuosa e escorregadia. Passa de largo por eles, não se aproxime, não se envolva, evite esse tipo de gente na sua vida. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Os perversos e maus se alimentam da maldade, têm como propósito de vida derrubar aqueles que andam de forma correta, de forma reta. Seu triunfo é fazer tropeçar aqueles que caminham pela vida. Esse é o seu prazer, a sua alegria. Sentem-se recompensados quando derrubam alguém que cruza o seu caminho. O pão da impiedade, o pão do perverso, e seu prazer é praticar a violência. Então, o pão do perverso é impiedade. O seu prazer é praticar a violência. Quando não conseguem levar a cabo a sua intenção maligna, eles perdem o sono. As lágrimas dos outros são a sua alegria, o seu combustível, o seu mantimento, a tristeza do outro. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a vereda dos justos não é apenas um caminho iluminado, mas é um caminho cuja luz vai crescendo como a luz do sol até ser dia perfeito. A vida do justo vai sendo aperfeiçoada de glória em glória. O brilho da face de Cristo resplandece no justo. O justo cresce no conhecimento e cresce na graça. Avança para o alvo, busca as coisas do alto, vive para Cristo. Versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. A escuridão é a ausência completa de luz, é lugar de cegueira. Se a luz é o símbolo de conhecimento, a escuridão é o emblema da ignorância. Se a luz é o símbolo da pureza, a escuridão é a evidência da sujeira. Se a luz é um símbolo da santidade, a escuridão é um sinal de iniquidade. Se a luz é o símbolo do amor, a escuridão é a prova do ódio. Se aqueles que se recusam em crer em Jesus, o novo e vivo caminho, permanecem nessa estrada de densas trevas. Então, se você não busca a vontade de Deus para a sua vida, você estará vivendo em densas trevas. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos então inclinar os nossos ouvidos
abrir os nossos olhos e franquear o nosso coração para entendermos e aprendermos da palavra de Deus. Todo o nosso ser precisa estar concentrado para não perdermos sequer uma palavra de todas que procedem da boca de Deus. A palavra de Deus traz vida para a alma e saúde para o corpo. A palavra de Deus é remédio para o corpo, alimento para a alma. Então isso é extremamente importante. Então, por causa de todas essas razões, guarda o teu coração. As coisas materiais que os homens tanto desejam e procuram armazenar, guardar, não podem nos dar segurança, nem mesmo nos proporcionar felicidade. Salomão sabia disso e por isso mesmo nos aconselha a guardar o nosso coração. O que pensamos, o que sentimos e realizamos emana do coração. Dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser. Se essa fonte for limpa, então toda a nossa vida desabrochará. Toda a nossa vida correrá como correntes cristalinas. Porém, se essa fonte estiver poluída, tudo que daí proceder levará consigo, então, as marcas da poluição, levando morte por onde passa. Versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas governa esse corpo por inteiro. Como um pequeno leme consegue guiar, orientar um navio enorme, de grande capacidade. A língua é como um fogo, a língua é como um veneno. Pode destruir rapidamente uma pessoa ou várias pessoas. A vida e a morte estão no poder da língua. Tiago fala a respeito disso. Devemos afastar dos nossos lábios a mentira, a acusação falsa, a maledicência. Nossa língua precisa ser fonte de vida e não cova de morte, canal de bênção e não instrumento de maldição. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Afasta. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto para ti. Se os nossos olhos forem bons, toda a nossa alma será luminosa. Porém, se os nossos olhos forem maus, olhos que veem maldade em tudo, olhos de cobiça, de inveja, olhos lascivos, olhos cheios de adultério, então estaremos mergulhados em densas trevas. O coração, ele deseja aquilo que ele vê. Então é importantíssimo nós estarmos sintonizados com o Senhor e nos seus caminhos. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé, desvia-te do mal. Devemos fugir horrorizados de todo ambiente que possa ser laço para os nossos pés. Armadilhas, muito cuidado com elas. Afasta os seus pés da sedução do adultério, dos prazeres imorais, do álcool, das drogas, das riquezas ilícitas, da corrupção. Se afaste disso. Fique longe disso. Busque orientação daqueles que são servos como você, para que possam te ajudar, te orientar, dirigir a sua caminhada. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, siga o caminho da retidão e a sua alma vai desfrutar de delícias perpetuamente. É isso que o salmista nos mostra aqui. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, anda no caminho da retidão e você será profundamente abençoado e será bênção na vida de tantas outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar durante esse dia. Que Deus possa abençoar o nosso dia a dia, de maneira que possamos buscar sabedoria que vem do alto. E assim possamos
colocar os nossos pés em lugar seguro, na rocha, não em areias tumultuosas, movediças, lugares escorregadios, mas realmente estamos firmados no Senhor, na rocha que é Cristo, para não sermos seduzidos por tudo aquilo que trará prazer, sim, mas esse prazer será momentâneo, de pouquíssima duração, e trará consequências sérias, com toda certeza, de um coração desejoso de fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas distante dessa verdade por causa da desobediência. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser pais que instruam os nossos filhos no caminho certo, que sejamos filhos que ouçam os seus pais, que venhamos a ouvir os nossos pais, para que assim possamos ser guiados e orientados por eles, que são autoridades, que são mestres na nossa vida. E assim então Deus estará conduzindo o seu dia a dia, até o ponto que você também se torne um mestre na vida dos seus filhos. Que Deus possa nos abençoar e vamos encerrar com oração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de juntos lermos e refletirmos sobre essa bendita palavra, que ela faça sentido, que ela tenha clareza nas nossas mentes e corações, e que possamos, ó Deus, como pais, sermos exemplos para os nossos filhos, e como filhos que possamos ouvir atentamente e acatar as instruções de nossos pais. Dá-nos um bom dia na tua presença, que possamos caminhar dia a dia em sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los, meus queridos, que todos tenham um bom dia, debaixo da graça e da paz do Senhor. E estaremos juntos novamente na próxima oportunidade, Deus permitindo, para juntos, estarmos então refletindo e lendo o capítulo 5 de Provérbios, dando continuidade a essa jornada de sabedoria, de conhecimento para o nosso viver diário, de maneira que sejamos abençoados e bênção por onde quer que passemos. Que Deus abençoe ricamente e nos vemos então na próxima oportunidade. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.